Olá, boa noite para você. Professores da rede pública começaram hoje manifestações em todo o Brasil e você vai ver como foi aqui em Fortaleza. Mortes no trânsito envolvendo motocicletas cresceram 243% em 10 anos no Ceará. Trabalhadores das obras no entorno do Castelão voltaram a trabalhar. Vamos ver como a inflação pode atrapalhar a imagem da presidente Dilma Rousseff na corrida antecipada para as eleições de 2014. A CLT está completando 70 anos. Vamos ver que os direitos trabalhistas brasileiros e suas mudanças são considerados uma conquista. E ainda, como o Unicef está ajudando o governo federal a garantir o direito de crianças e adolescentes em situações críticas como secas ou enchentes. União Brasil está começando, eu sou o Richel Martins. Professores em todo o país iniciaram nesta terça-feira uma agenda de manifestações em favor da educação pública. Em Fortaleza, a mobilização foi realizada em frente à Secretaria Municipal de Educação. Os professores fecharam uma das pistas da Avenida Pontes Vieira. O trânsito, que já é complicado no local, ficou ainda pior. Com apitos, microfone e música alta, os educadores pediam uma educação pública de maior qualidade, às custas do aumento para 10% do PIB destinado à área e 100% dos royalties do petróleo para a educação. Propondo ao Brasil que se engaje na luta em defesa do financiamento da escola pública. Por isso nós estamos nas ruas hoje, amanhã e depois. Além dessa manifestação, que é nacional, os professores de Fortaleza têm pendências locais, como 1/3 da carga horária para o planejamento de aulas e também a falta de infraestrutura nas escolas para as aulas aos sábados e feriados, segundo os professores. No município de Fortaleza, 1/3 da hora para planejamento que nós não temos. A estrutura das escolas que nós não temos. Hoje há um calendário que ampliou a jornada, mas não há merendeiras disponíveis, não há vigias, não há porteiros. Quanto a 1/3 da carga horária, uma emenda da oposição na Câmara Municipal de Fortaleza, quando foi votado o reajuste salarial de 7,97%, cerca de 2% a mais do que o restante dos servidores municipais, foi derrubada pela Casa. A secretária da Educação explicou o porquê das dificuldades na realização das aulas aos sábados e feriados. A Secretaria da Educação no município de Fortaleza, tem como diretriz pagar hora extra para todos os terceirizados que vão trabalhar no sábado e nos feriados. Portanto, uma diretriz foi orientada para todos os gestores escolares que todos os terceirizados que estiverem trabalhando nos feriados e aos sábados será pago normalmente hora extra, como todos os professores que estão dando aula nos sábados e nos feriados. Também participaram da manifestação os agentes de saúde e endemias da capital, que deflagraram greve na última sexta-feira, dia 19 de abril. Você pode participar do União Brasil a partir de agora, pelo nosso telefone 3486-1721. Pode fazer a mesma coisa pela internet, usando o seu Twitter e citando o nosso perfil, @UniãoBrasilTV. O número de mortes com motocicletas no Ceará cresceu 243% em apenas 10 anos. Esse número é alarmante e pode estar relacionado não só à imprudência, mas à falta de habilitação também. Quem não conhece alguém que já sofreu acidente de moto? Não é difícil e o pior, está cada vez mais comum. O número de mortes aumentou consideravelmente de uma década para cá. Em 2002, foram 258 ocorrências para 887 em 2012. O Detran, todo dia faz fiscalização, tanto para moto como para o veículo de 4 rodas ou mais. Quase 1.000 pessoas por mês que são autuadas pelo Detran, no caso especificamente de moto, ou sem capacete ou sem habilitação. Embora o Detran fiscalize e multe quem dirige sem habilitação, no Ceará todo são 184 municípios. E é justamente no interior onde o número de motos é maior que o de habilitação. Dentre eles, somente 54 têm departamento de trânsito, 130 não têm. Ou seja,
Mais da metade precisa da contribuição do poder público municipal. O aumento do número de acidentes e de mortes pode estar relacionado com a evolução da frota, que cresceu substancialmente. Em 2004, eram quase 300 mil motos. Em 2012, já tinham mais de 940 mil veículos de duas rodas. E é para evitar acidentes fatais que existem os equipamentos que devem ser comprados pelos motociclistas. Principalmente o capacete. O capacete é um item, um EPI de suma importância para a segurança do motoqueiro. Hoje nós temos luvas, capacetes, joelheiras, cotoveleiras, colete de proteção. Nós já temos todos os equipamentos que dentro em breve estarão entrando aí como norma de segurança obrigatória. Prudência e cautela nunca são demais para os motoqueiros. Segundo Antônio Marcos, a falta de experiência no trânsito é uma das causas dos acidentes. Tirar a carteira e ficar praticando nos lugares mais que não tenha muito perigo. E quando ela receber a carteira normal, que saiu da saída provisória, ela já vai ter mais ou menos um ano de experiência, porque o trânsito é assim, você tem que ter experiência para andar nele. Flávio indica um curso de reciclagem. Ele mesmo fez e diz ter melhorado bastante sua conduta no trânsito. Hoje em dia, eu não faço mais o que eu fazia no trânsito, em virtude de eu já estar com o curso na mão e eu tomo muito cuidado. Por sinal, eu sou um pai de família, eu tenho que ter cuidado da minha vida, Certamente. Os trabalhadores das obras de mobilidade urbana em torno do Castelão, aqui em Fortaleza, que estavam em greve desde o último dia 16, voltaram a trabalhar hoje. Após a assembleia e com aumento de 11% no salário, os trabalhadores decidiram voltar aos canteiros de obras no entorno do Castelão. A Avenida Alberto Craveiro já está quase 50% concluída. A rotatória interditada desde fevereiro será substituída por um túnel, por onde a Avenida Paulino Rocha, com 29% de execução, seguirá em direção à Avenida Dedé Brasil, que está com 9%. O secretário extraordinário da Copa disse que os prazos de entrega estão mantidos. Tivemos a possibilidade de levar o presidente do sindicato para conversar com o prefeito Roberto Cláudio e esse diálogo mostrou-se de sucesso, fazendo com que a gente pudesse antecipar o fim da greve, iniciando já hoje aqui com mobilização total nas obras do entorno do Castelão, permitindo assim também que a gente pudesse avançar no nosso cronograma e iniciar também as obras da Via Expressa já no início de maio. Sem atraso nas obras que envolvem a Copa das Confederações, o prazo de entrega é até o dia 15 de junho. E a população que utiliza as vias, embora reclame, acredita que o trânsito vai melhorar. É muito transtorno, espero valer a pena. Não sei se por muito tempo ou pouco tempo, mas deve valer a pena. Eu acho que sim, vai ficar bom, a população vai ficar bom. O benefício vai trazer sim, agora só que vai demorar um pouquinho, viu? Porque é muita obra para pouco tempo, Falando em Castelão, depois dos últimos casos de violência envolvendo torcidas organizadas do Fortaleza e do Ceará, a Federação Cearense de Futebol concordou com uma medida de punição, mas logo depois voltou atrás. Enquanto isso, a polícia investiga o que motivou a morte de 2 torcedores. Tudo começou depois do último Clássico Rei. A caminho da partida, que aconteceu na Arena Castelão, 2 jovens torcedores do Ceará foram mortos a tiro. Seria mais um confronto entre as torcidas? A polícia acredita que sim. A gente está sendo penalizado pelas mortes, na verdade a gente quer saber o porquê da punição. Porque nossos amigos morreram, então a gente procuramos nossos direitos e até agora estamos conseguindo. Eu acho, pela minha experiência, que ele não foi torcida organizada, foi alguma outra coisa de bairro, E eu dou razão para a Saramô e para a JGT, porque eles não tiveram nada a ver com aquela situação. A investigação continua. Enquanto isso, buscando oferecer mais segurança nos dias de jogos, o Ministério Público do Ceará expediu uma recomendação. Solicitou à FCF a aplicação de medida educativa de suspensão preventiva às 2 torcidas, Ceará Amor e Jovem Garra Tricolor. O Ministério Público, tendo em vista os últimos acontecimentos, resolveu expedir uma recomendação
à Federação Cearense de Futebol para que ela suspendesse a entrada das torcidas. Medida revogada um dia depois por entrar em confronto com o termo de ajustamento de conduta. Segundo o TAC, as torcidas deveriam ter sido notificadas e têm direito a uma defesa antes da decisão final. A gente não sabia o porquê dessa punição, mas graças a Deus a diretoria da torcida, junto com os nossos advogados, conseguiram prolongar e a gente vai ter o nosso direito de defesa. O problema todo é a impunidade. Agora tem nessas torcidas pessoas que se infiltram, são bandidos mesmo, que aproveitam aquele momento, como foi nesse clássico, e muitas vezes se envolvem, né, às vezes num bairro contra o outro, às vezes até coisas de droga, tráfico. A medida não foi a única consequência do último jogo. Em função do grande número de adolescentes apreendidos nesse mesmo dia, o Tribunal de Justiça Estadual decidiu proibir a entrada de menores de 16 anos nos estádios de Fortaleza. Agora, os jovens só poderão assistir às partidas acompanhados dos pais ou responsáveis. No domingo, nós tivemos mais de 90 adolescentes que foram apreendidos participando de um tumulto no entorno do estado do Castelão. Quando o Ministério Público expediu essa recomendação à Federação Cearense de Futebol, a gente queria justamente que surgisse uma medida enérgica, né, de choque, para que eles saibam que existe uma resposta para esse tipo de ação. No dia 2 de maio, às 15 horas, acontecerá uma reunião na sede da Federação Cearense de Futebol para as deliberações e o julgamento das defesas. No próximo bloco, até que ponto o fantasma da inflação pode interferir no cenário político para a sucessão de 2014? União Brasil volta já, não saia daí. Voltamos com a União Brasil. Foi suspensa pela Justiça a decisão do Tribunal de Contas do Estado que proibia o Ministério Público de Contas de pedir informações diretamente a gestores estaduais. A decisão foi publicada hoje pelo juiz da 2ª Vara Civil Pública de Fortaleza, Francisco Chagas Barreto Alves. O juiz considerou inconstitucional a norma do TCE que obrigava ofícios do Ministério Público de Contas a passarem antes pela análise da Corte. A suspensão foi resultado de ação popular movida por um grupo formado pelo procurador da República, Alessander Salles, o promotor de justiça, Plácido Rios, o ex-reitor da Universidade Estadual do Ceará, Cláudio Regis, e o bispo emérito Dom Edmilson Cruz. Inclusive, o assunto foi tema da entrevista de Dom Edmilson Cruz no programa Contexto Geral da TV União, que foi ao ar no último dia 14, e também do programa A Verdade, do dia 16 passado. A qualidade da água que está sendo distribuída no interior do Ceará pelos carros-pipa foi tema de debate na Assembleia Legislativa hoje, mas o que movimentou mesmo a casa foi a votação para mudanças na Companhia de Água e Esgoto do Ceará. O deputado estadual Fernando Hugo utilizou seus 15 minutos na tribuna da Assembleia Legislativa para denunciar a qualidade da água distribuída no interior do Ceará para as vítimas da seca. O relatório que eu recebi da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará é um relatório tremendamente preocupante. Mostra este relatório claramente que material fecal existe fartamente dentro da água distribuída para beber e para o consumo diário das casas. Segundo o vice-líder do Executivo na casa, o governo do estado já busca alternativas para melhorar a qualidade dessa água. A Cogé, ela vende água bruta à Cagesse. E a Cagesse precisa tratar a água para dar à população. Evidentemente, vendo essas falhas, é que o governo está buscando a modificação das competências da Cagesse, a fim de que possa trazer parceiros e, evidentemente, reorganizar todo esse sistema e dar água de qualidade ao povo, que tanto o povo merece. Mas o que movimentou o plenário 13 de maio foi uma mensagem do governo para modificar algumas atribuições da Companhia de Água e Esgoto do Ceará,
possibilitando que a CAGES possa atuar também fora do estado e fazer parcerias com empresas privadas. Servidores da estatal discordam dessas parcerias e a deputada Eliane Novaes, do PSB, apresentou uma emenda para que o abastecimento de água e esgoto não sofra interferência. Ela entrou com um recurso de plenário para que a matéria fosse retirada da pauta temporariamente. O plenário derrubou a emenda e o recurso. A CAGES, os serviços de água e esgoto sejam essencialmente públicos. Esse é o nosso questionamento, porque na ampliação dessa atuação da CAGES, e aí deixando as empresas privadas de forma aberta e ampla, a gente pode ter aqui, aprovar nesta casa o caminho da privatização da CAGES. E a sessão foi suspensa por alguns instantes para que fosse apreciada uma outra emenda, agora do deputado estadual pelo PCdoB, Lula Moraes, que pouco modificava a mensagem do executivo. Esse fato, evidentemente, os funcionários ficam preocupados achando que é privatização. Não existe privatização. Abre-se uma oportunidade do governo, ou seja, a CAGES, fazer parcerias com entidades públicas ou privadas. Essa palavra privada dá sempre o sentido de que será privatizada a CAGES, quando isso não é verdade. O fantasma da inflação ronda e em um momento nada favorável para a presidente Dilma Rousseff, que anda às voltas com antecipação do calendário eleitoral de 2014. Há algum tempo não se ouvia falar em inflação como agora. No acumulado dos últimos 12 meses, de março de 2012 a março de 2013, o índice foi fechado em 6,59%, 0,9% a mais que a meta do governo federal, que estipulava um teto de 6,5%. Os vilões, segundo este economista, foram os alimentos, onde o tomate aumentou mais de 120% e a farinha de mandioca mais de 151%. E os serviços, como restaurantes, hotéis e salões de beleza. Os alimentos eles têm crescido de preço além do esperado. Isso foi um problema que no ano passado ocorreu, de seca nos Estados Unidos, seca no Brasil. O setor serviço, na expectativa de que a inflação possa estar fora do controle, tem antecipado reajustes. Isso é salão de beleza, restaurantes, hotéis, e aí tem um aspecto também da Copa do Mundo, né? O governo federal até relutou, mas a taxa básica de juros aumentou na última reunião do Banco Central. Mesmo assim, é a segunda taxa mais baixa dos últimos 30 anos, desde que tiveram início as reuniões do Copom. A taxa Selic subiu de 7,25% para 7,5%. Isso implica dizer que o governo quer conter o consumo em alta com a grande oferta de crédito para provocar a queda da inflação. Eu acho que essa medida, se ela não for algo duradouro ou permanente, ela é importante, porque de fato há algum aumento de produtos por conta da seca, não dá para negar também algum reflexo da crise econômica internacional. Agora, essa não deve ser uma medida duradoura, porque a gente sabe que quem acaba pagando o preço dos juros também é esse consumidor. Mas aumentar as taxas de juros em período pré-eleitoral tão acirrado é no mínimo preocupante para o governo. Dilma Rousseff quer ficar conhecida como a presidente que derrubou as taxas de juros, reclamação antiga de economistas brasileiros. Medidas têm que ser tomadas e muitas vezes são medidas amargas. Uma delas é evitar o consumo. E para se evitar o consumo, a regra utilizada pelos economistas é justamente elevar o juro dos financiamentos. Mas para Henrique Marinho, elevar as taxas de juros em 0,25%, pouco ou quase nada deve mudar até a próxima reunião do Copom, realizada a cada 45 dias. 0,25% é a taxa de juros dos Estados Unidos anual, né? Só para você ter uma ideia. Então, esse 0,25% significa que é uma forma do Banco Central iniciar uma trajetória de elevação de juros e quebrar essa expectativa dos agentes de estarem reajustando seus preços simplesmente por reajustarem. E com o fantasma da inflação rondando novamente o cenário econômico brasileiro, fica a pergunta: até que ponto isso pode influenciar negativamente
na imagem da presidente Dilma Rousseff. Sobre isso, eu converso agora com o consultor político Luiz Cláudio Barbosa. Muito boa noite, Luiz. Boa noite. Prazer em recebê-lo novamente aqui. Luiz, bom, não é segredo para ninguém que a presidente tem conseguido nas últimas pesquisas os melhores patamares de aprovação dos últimos governos. Certamente essa economia estável foi um dos fatores que ajudaram para isso. Mas nesse cenário, não fica preocupante a formação da imagem da presidente? O estilo gerencial da Dilma é latente, tanto que parte dos economistas dizem que no governo dela praticamente o Banco Central perdeu aquela característica de independente. A ordem de aumentar a taxa do Selic saiu do próprio Planalto. O Planalto fez um estudo. Em maio de 2011, você tinha um patamar de 12,5. Em outubro de 2012, você tinha um patamar de 7,25. Quando você passa para 7,50, praticamente você, como o economista falou na matéria, não houve mudança. Ela agrada o sistema financeiro, dá um pouco no freio na questão do consumo, mas a economia vai bem. Você tem uma ideia? No mês de março foram produzidos 111 mil postos de trabalho. Foi o mês melhor nos últimos 3 anos em relação a março. Quer dizer, a presidenta tem noção de que, e tem dados sabendo que lá na frente a cesta básica deve arrefeçar e a economia e a inflação. Pois é, mesmo ela dizendo que essa inflação não vai ser mantida, pelo menos não vai chegar aos patamares anteriores, ela chegou a dizer que essa inflação é uma conquista, entre aspas, dos últimos 10 anos, ou seja, da gestão petista. Então, até que ponto essa afirmação pode ser a afirmação dos 10 anos é fantástico, né? Até nisso ela faz um marketing eleitoreiro fantástico. Na grande realidade, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que houve uma demanda por serviços muito grande, a nova classe média está consumindo, e muito, a indústria não estava preparada, a nossa infraestrutura, Richel, está muito atrasada, tanto na área de aeroportos, portos e rodovias, tanto que ela está tentando agora correr com a questão das concessionárias, dos consórcios, para ver se a iniciativa privada toma conta. Eu estou achando o seguinte, eu estou achando que Dilma tem noção que a inflação vai ser controlada, a economia deve crescer razoavelmente, não deve repetir o resultado negativo do ano passado. Por quê? Porque quem diz isso não sou eu, não é você. O próprio FMI fez um estudo sobre os principais países da América Latina e dá como o Brasil um país de uma certa estabilidade nos próximos 4 anos, 2014 e 2018, com uma inflação na casa de 4, 5% e um crescimento na casa de 4,5%. Mas esse assunto da inflação pode ser usado em breve como uma arma da oposição para esse ataque que vem por aí até 2014? Muito difícil. A oposição, principalmente quando você fala de oposição PSDB, passa por um processo de brigas internas tão profundas que praticamente eles não conseguem partir para debater essa questão. Quem faz esse debate é o mercado financeiro a partir dos seus interesses e o mercado produtor, que também tem seus interesses. Quer dizer, praticamente, a Dilma tem uma voz praticamente sozinha debatendo isso. E você tem um pré-candidato que vai sair dentro do governo que fala um pouco essa linguagem do mercado, mas não se assume como candidato. Então, por isso que não há uma oposição falando. Mas, Luiz, a presidente tem essa imagem de austeridade no Brasil que ela conquistou nas suas gestões, até mesmo antes de ser presidente da República. Mas agora muita gente critica a postura até de controle dos gastos públicos, como a criação de secretarias com status de ministério, e aí fica um pouco complicado gerenciar tudo isso. Isso também pode atrapalhar na imagem dela? Atrapalha. Atrapalha porque, a partir do momento que ela fez uma imagem da faxina ética e administrativa, e, de alguma maneira, ela retorna esse ministério para antigos ocupantes que foram acusados no passado, isso, na minha avaliação, não foi muito bem aceito pela opinião pública. Mas, por outro lado, como a economia e as pessoas estão consumindo, as pessoas tendem a avaliar muito mais, Richel, pelo bolso do que pela discussão política. Então, eu acredito que ela ainda vai manter as taxas de popularidade dela alta. Por quê? Porque, de alguma maneira, o cidadão eleitor, ele esquece um pouco essa discussão quando ele nota que a economia vai bem. Tá ok, muito obrigado, Luiz Cláudio Barbosa, pela sua análise mais uma vez aqui. Uma ótima noite para você, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço.
A consolidação das leis do trabalho, a CLT, é a legislação que rege as relações de trabalho. Foi criada na década de 1940 e está completando 70 anos agora em maio. A CLT foi consequência da criação da Justiça do Trabalho em 1939. 3 anos depois, em janeiro de 1942, o ministro do Trabalho no período e o presidente Getúlio Vargas começaram a reunir e consolidar as leis da época. O projeto final foi assinado no dia 1º de maio de 1943. O objetivo? Unificar todas as leis trabalhistas no país. Algumas são: o período de tempo de serviço efetivo, aquele em que o empregado está à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. É computado como tempo de serviço o período em que o empregado estiver afastado por motivo de acidente do trabalho. E salário igual, independente do sexo. A CLT ela vem procurando se adaptar, não necessariamente com mudanças na letra da lei, mas com interpretações que são feitas com o objetivo de torná-la uma legislação odierna para a nossa realidade. A consolidação da Lei do Trabalho comemora no dia 1º de maio 70 anos. E para marcar a data, o Tribunal Regional do Trabalho está promovendo uma série de eventos. As leis trabalhistas, que agora protegem, que vem procurando, junto da Justiça do Trabalho, amparar o trabalhador. Então, nada mais justo, nada mais importante do que a gente homenagear 70 anos, né? Ao longo desses 70 anos, muitas mudanças ocorreram. Flexibilização, quando se fala, tem um sentido de enfraquecimento dos direitos trabalhistas. Mas eu acredito que uma conscientização maior e uma adequação ao passar dos tempos da legislação trabalhista em relação ao empregado, de modo a sempre garantir um equacionamento maior na relação empregado-empregador. Nas ruas, todos acham importante que as leis trabalhistas existam e sejam cumpridas. Se deixar assim por conta do patrão, nem todo patrão vai querer o melhor para o empregado. Tem que ter leis. Eu acho que é a segurança para o empregado. A regulamentação é super importante. É importante sim, afinal de contas não pode ficar solto, né, essa relação de empregado e empregador. Tem que ter uma legislação própria. A seguir, o Unicef quer ajudar o governo brasileiro a garantir o direito de crianças e adolescentes em situações de crise, como nas enchentes ou na estiagem. Nós voltamos rapidinho. O Unicef lançou uma pesquisa em parceria com o governo federal para descobrir o que deve ser feito em todo o Brasil para garantir os direitos da criança e do adolescente, mesmo em situações de emergência, como é o caso da seca ou das enchentes. Há 3 anos, os estados do Nordeste enfrentam a estiagem. As consequências são socioeconômicas, ambientais e de saúde pública. No grupo dos mais vulneráveis estão inseridas as crianças e os adolescentes. São situações emergenciais como essa que levantaram a necessidade de uma pesquisa mais detalhada. Assim nasceu Desastres Infância. No caso do Nordeste, o principal desastre é a seca. Então, nós estamos discutindo com a Assembleia Legislativa, com a Secretaria de Saúde, com outros órgãos, com ONGs, o que pode ser feito para proteger as crianças dos efeitos da seca. O Unicef entende que os direitos da infância e adolescência devem ser assegurados antes, durante e depois de uma situação de emergência. Por isso, a participação na pesquisa é muito importante. Ela pode ser respondida nesse endereço eletrônico abaixo. Quem deve responder? As coordenações municipais e estaduais de proteção e defesa civil. A gente quer que realmente a coordenação de defesa civil entre em contato com o Unicef, eu inclusive vou dar o telefone daqui, que é o 85, por ser Ceará, né, Fortaleza, 33065700. Nós damos um usuário, um login, uma senha para a coordenação, porque aí quando tem a resposta daquele município, a gente já sabe que foi aquela pessoa para quem nós enviamos o login, a senha que respondeu à pesquisa. A pesquisa é uma parceria entre vários órgãos públicos de todo o país.
entre eles a Secretaria Nacional de Defesa Civil. A pesquisa, que vem sendo realizada pelo Unicef, em parceria com o Ministério da Integração, Defesa Civil Nacional, Secretaria de Recursos Humanos da Presidência da República, Universidade Federal do Ceará, Universidade de Santa Catarina, através do CEPED. O coordenador de Promoção e Proteção à Saúde do Ceará diz que a iniciativa é louvável. Ele cita também a Carta do Nordeste, escrita no último dia 12. O documento, assinado por 9 estados nordestinos, será entregue para a presidente Dilma Rousseff. Uma das questões levantadas pelos secretários de Estado é fazer pesquisa epidemiológica sobre a carga de doença provocada pela seca. Isso só vai se resolver mais definitivamente com a transposição de São Francisco, porque aí nós vamos ter pelo menos água. A proposta é de que pelo menos em cada família tem um ponto de água, Não precisa a pessoa buscar água no jumento, água em carro-pipa. A Norma Nacional de Proteção à Criança em Situação de Desastre foi assinada no meio do ano passado, antes de iniciar a pesquisa. Uma reunião está programada para acontecer no final de maio, em Genebra, para apresentar a experiência brasileira. Agora você vê outros assuntos de hoje, do Brasil e do mundo, nas imagens do dia. Uma empresa de correio privada dos Estados Unidos entregou por engano na Universidade Federal de Santa Catarina um pacote com joias de ouro, prata e pérolas avaliadas em $95 mil, cerca de R$190 mil. O pacote saiu de Cancún, no México, e deveria ter ido para Nova York. Tudo será devolvido. O ex-presidente Lula assinou um contrato para escrever todo mês uma coluna que será publicada no The New York Times. Por exigência dele mesmo, seu texto não será divulgado em veículos brasileiros. No Rio de Janeiro, hoje é dia de São Jorge, padroeiro da capital fluminense. Os fiéis lotaram a igreja que leva o nome do santo durante a missa da Alvorada. E corrigindo o que eu disse ontem, na segunda, por conta do feriado de hoje, no Rio foi ponto facultativo. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, discursou ontem durante cerimônia de posse da sua equipe de ministros e disse que inaugura um novo ciclo da Revolução Bolivariana, da Revolução Democrática Popular anti-imperialista e socialista. Depois de muitos debates e protestos, a França aprovou o projeto de lei que legaliza o casamento gay e a adoção de crianças por casais do mesmo sexo no país. Em Bogotá, na Colômbia, a Operação República 3 confiscou, com a ajuda da polícia antinarcótica, quase 6 toneladas de maconha. E União Brasil de hoje termina aqui. Só lembrando, continue aí que daqui a pouco começa o A Verdade às 7 da noite. A gente se vê amanhã. União Brasil, informação além da notícia.